Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente o Leandro Fidelis. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui e conversar com vocês aqui no Buildcast. Prazer é nosso, é meu. Tô bem contente e você é um cara que a gente já tem trocado ideia há bastante tempo, né? Então, a gente poder trazer um formato oficial aqui, eu acho que vai ser bem legal. Obrigado por ter aceito o convite aí. Legal, é um prazer. Sabe que eu vim pelo poker depois, né? Você é só... só uma desculpa. Aqui é um plus, né? Pra quem não sabe, o Leandro gosta muito de jogar poker e eu acho que eu perdi todas as vezes que eu joguei poker pra ele. Então, a missão de vida é ganhar uma mão dele. Fidelis, cara, anotei algumas coisas aqui. Então, já são 20 anos de carreira com desenvolvimento de sistemas. Tendo passado pelo setor de óleo e gás, atualmente no setor de varejo. São 20 anos... dos 20 anos, né, 11 são como empreendedor. Atualmente, CEO da MLabs já há 5 anos. Período no qual levou a empresa de 600 mil de faturamento para 30 milhões. Cara, 600 mil para 30 milhões, isso dá 50 vezes, é isso? 5, 6, 30, isso aí. 50 vezes em 5 anos. 50 e aumentando. E aumentando. E, inclusive, com uma expansão internacional para 3 países. Né? Isso aí. Atualmente, conselheiro de empresas, inclusive da Build. Tem sido uma parceria muito legal. Acho que depois vai ser legal a gente trocar uma ideia. E até ia ter falado com você, mas tem alguns hobbies aí, né? Joga golfe, anda de moto. Gostaria de jogar mais golfe. Moto eu já andei, né? Agora faz tempo que eu não ando, cara. Depois que nasceu minhas filhas, minha esposa falou que eu não quero mais andar de moto. Eu até tentei, mas ela falou que eu realmente não quero, né? Eu tentei comprar uma outra no meio do caminho aí. Jogo tênis, jogo poker, né? Gosto bastante de jogar poker. Gostaria de fazer mais coisa, mas aí tem que achar tempo aí para encaixar. Agora tá virando escritor. Escritor, né? Já escrevi um livro, nada foi em vão, né? Vamos publicar na semana que vem. Estou escrevendo mais um que chama Cultura na Veia, né? O primeiro livro foi em coautoria com o Joel J e mais alguns membros lá do Clex Club, né? A convite do Joel J. Um projeto bem legal para falar de história de empreendedores. E esse segundo é para falar da cultura que a gente implementou na MLabs, né? Você conhece aí bastante em detalhes, até acho que parte disso é porque você acabou me convidando para ser conselheiro da Build. E aí eu tô organizando as informações e transformando num manual prático aí para quem quer implantar cultura, para ele entender por que implantar cultura, por que se preocupar com isso e por onde começar, o que fazer, né? Então, esse ano aí, Cultura na Veia, depois procurem. Ano de 2025, tá? A gente tá aqui no dia... Que dia é hoje? 23 de outubro de 2025. 23 de outubro de 2025. Então, semana que vem, nada foi em vão e até o final do ano, Cultura na Veia. Se eu não for um dos primeiros leitores do Cultura na Veia, eu vou ficar chateado, hein? Já fica... Não, você vai receber a prévia. A prévia. Para eu poder criticar bastante. Cara, fala um pouquinho pra gente desses 20 anos. Como que você resumiria aí os grandes marcos? Pra gente começar a conversar. Legal. Cara, 20 anos praticamente coincide com a minha idade, né? Eu pareço mais velho porque acho que quando não tem cabelo, né? Mas eu não tenho muito mais que 20 anos. Eu trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento de sistemas, né? Comecei na área de óleo e gás, desenvolvendo sistema para controle de qualidade. E na época eu trabalhava para uma empresa de fato, né? Construí carreira lá, até virei gerente executivo. Foi quando eu decidi empreender e sair aí para me aventurar no empreendedorismo. E nesse me aventurar no empreendedorismo, eu fiz algumas coisas. Eu comecei como intraempreendedor, então na empresa que eu estava, eu já tinha comportamentos empreendedores e aí eu acabei... A empresa passou por um processo, a área de óleo e gás ela teve uma crise ali em 2014 com o Petrolão, problema com a Petrobras, problemas políticos, enfim. E aí a empresa que eu trabalhava, ela decidiu fundar uma nova vertical de portaria remota, né? E aí eu me coloquei à frente, levantei a mão e falei, cara, é minha oportunidade de empreender, vou para lá. Vai para mim. É para mim.
E aí eu acabei desenvolvendo a empresa, chamava Mais Alerta na época, hoje chama Acon, né? Existe até hoje a empresa. Eu acabei fundando a empresa e criando ali o alicerce, o começo da empresa. Minha intenção era ser sócio, acabei não conseguindo ser sócio. A gente não chegou no acordo ali, eu e os donos da empresa. E aí eu saí para me aventurar. E aí eu fundei uma empresa que chamava Mercúrio Automação, para desenvolver sistemas de pagamento para vending machines. Né? Vending machines são essas máquinas de café, de salgadinho, que gira a mola ali, cai um produto. E eu desenvolvi um sistema de cartão que você põe, um cartão paga e o produto é dispensado. Comecei a desenvolver isso, né? Veio a ideia de desenvolver, na verdade, e aí eu procurei no mercado quem já trabalhasse com isso. E aí, para encurtar caminhos, né? Acho que esse é algo interessante de comentar, né? Quando você acha alguém que já passou pela experiência que você quer passar, acelera muito o processo, né? Que é a base de uma mentoria. Que é a base de uma mentoria, exatamente. Mas aí tem várias formas de você buscar a mentoria. Então, nesse caso, eu acabei buscando o Smart Money, que a gente chama, que é... Investimento eles com conhecimento. investiram mais mentoria, mais... sinergia de negócios, porque na época a AM Labs, né, que era essa empresa que foi fundada em 2011, a gente estava em 2017, ela tinha uma carteira de clientes que operavam com vending machine, porque ela desenvolvia um RP, um sistema de gestão para vending machine, mas ela não tinha sistema de pagamento. E aí eu me propus a desenvolver sistema de pagamento, poderia oferecer ali para os clientes deles. Resumindo, deu certo, eles investiram na Mercúrio Automação, que foi a empresa que eu fundei. Aí a Mercúrio cresceu, ficou do tamanho da MLabs, a gente fez uma fusão, juntou as duas empresas, veio o Covid. O negócio foi para zero, né? E ali no Covid eu montei um planejamento estratégico para a gente aproveitar uma nova oportunidade que estava surgindo ali, que eram os mercados em condomínios residenciais, né? Então eu vi que o pessoal estava caminhando, principalmente quem trabalhava com vending machine, para trabalhar com mercados de autoatendimento, né? Que são os micromarkets ou micromarkets ou honest market, né? Ou mini mercados em condomínio. E aí eu vi que estava acontecendo aquilo, montei um planejamento estratégico. Ao montar esse planejamento estratégico, apresentei para os sócios, e aí os sócios que eram fundadores da MLabs falaram, cara, legal isso, mas a gente acha que não quer se envolver com isso, a gente quer não esperar. É pra gente. Não sei se não é pra gente, né? O que aconteceu foi que eles estavam de 2011 a 2017 tentando tirar suco de um mercado de nicho e eles ainda não tinham acertado a veia, né? E aí, a hora que eu apareci com uma nova novidade, com uma nova iniciativa, eu era a pessoa ali que estava mais recente, ainda estava cheio de energia, né? E eu acho que eles já estavam um pouco cansados daquela, né, tentativas, né? E eles falaram, cara, é mais uma tentativa, dentre outras que eventualmente a gente já tentou, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. Mas eu estava muito receoso por causa do Covid, principalmente. Enfim, aí eles não quiseram, mas eu e o Marcelo, que éramos sócios, fundadores da Mercúrio, a gente estava muito afim de fazer o negócio acontecer. Eu fiz uma proposta para eles de assumir a empresa e aumentar a minha participação caso a empresa crescesse, né, acima de determinados parâmetros ali que a gente estabeleceu, né? Basicamente, assim, se você tem 10% de uma empresa que vale 1 milhão ou 1% de uma empresa que vale 10 milhões, é a mesma coisa, né? Eu fiz uma configuração ali que se a empresa crescesse, eles teriam mais, em termos de número absoluto, mas em termos percentuais eu teria mais, porque de fato a gente né, eu e o Marcelo teríamos mais, porque nós que faríamos, né, a empresa crescer. E eles toparam, né, confiaram na gente, e foi assim que então eu me tornei CEO da MLabs em 2020. E a gente Mas depois conseguiu... de ter dado certo o braço novo. Não, na verdade, assim, fazia parte do acordo. Fazia parte do acordo, né? Porque no acordo eles saíram da operação. Então, assim, antes existia Mercúrio e a MLabs. Aí passou a existir só a MLabs, né? Virou tudo uma empresa só. E aí alguém precisava tocar aquela empresa, eu acabei virando CEO, porque eles saíram da operação, né?
E a gente fez um plano ali para 4 anos para atingir o nosso share, né? Aí esse plano a gente conseguiu bater em 10 meses, então cresceu muito rápido, né? Assim, hoje a gente foi muito competente ou muito incompetente, né? Ou as duas coisas, né? Assim, muito competente para executar em 10 meses o resultado que viria em 4 anos, ou muito incompetente para colocar uma meta, né? Tão baixa, né? Que talvez, né? Enfim, mas eu acho que foi um pouco das duas coisas, né? A gente poderia talvez ter colocado uma meta um pouco mais desafiadora, mas também não tira o mérito aí das coisas que a gente executou. O fato é que eu assumi como CEO, fiz a empresa crescer, executei esse plano, e aí depois acabei comprando a parte dos sócios fundadores junto com o Marcelo, e aí veio também o Rafael para a sociedade. Então hoje somos eu, Marcelo, Rafael. A gente também tem partnership com o Estevam, Karina, Gustavo, Amanda, outras pessoas ali que fazem parte da sociedade né, no modelo de partnership. E aí a gente acabou levando a empresa aí, como você comentou, né, para 30 milhões de faturamento anual. Hoje a gente tem operação nos Estados Unidos, tem operação na Colômbia. E acho que o mais importante, né, pessoal, faturamento é métrica de vaidade, né? A empresa ela tem que ter margem, né? Então a gente tem uma margem bem saudável, o que garante, né, uma tranquilidade para a gente inovar, investir em outras coisas. A gente acabou de investir numa empresa, a gente tem liberdade, por exemplo, para atuar na Build, né? Enfim. Então, esse é um resumo aí da história. Cara, muito legal. Parabéns aí pela jornada, pelos desafios, né? Acho que um pouco... sempre uma ambição, né? Muito clara, né? E quando a gente fala... você falou de alguns números da MLabs, assim, quando a gente fala do mercado... do segmento de mini mercados, fala um pouco para o pessoal assim, o que é, qual que é o tamanho desse setor, quais são os números que vocês têm hoje? Sim, cara, esse setor no Brasil, né, assim, lá fora a gente tem operação, ainda é muito pequeno, está começando, né, mas já é uma operação saudável, dá lucro, opera nos 2 países, mas eu vou falar bastante de Brasil. No Brasil, a gente estima que existam entre 25 a 30 mil pontos de venda, né, que são 25 a 30 mil mercados. A MLabs tem 14 mil. Né? Então, hoje a gente tem pouco mais de 50% de market share desse mercado. Então, é um mercado de nicho, né? Ou seja, é ultra segmentado. Então, é varejo alimentar, varejo alimentar de autoatendimento, varejo alimentar de autoatendimento, em condomínios residenciais e empresas, né? Tem os dois. Mas então é ultra segmentado, e dentro dessa ultra segmentação a gente tem um percentual relevante, né? E aí, para que isso acontecesse, na verdade, a gente teve que ter um pensamento estratégico, uma visão estratégica e executar essa estratégia. É um segmento que hoje fatura em torno de 3 a 4 bilhões por ano. Né? São estimativas nossas, né? de quanto gira em torno desse mercado. As vendas dos mini mercados. Exatamente, isso. Envolvendo a venda dos mini mercados. E a gente acredita que esse mercado deve dobrar de tamanho nos próximos 4 a 5 anos. É uma tendência em alta, então. É uma tendência em alta. Ainda tem bastante mercado a ser explorado, a gente continua crescendo muito. O mercado continua crescendo muito. Né? A gente faz um evento a cada ano, né? Sempre mais ou menos no mês de setembro, que chama MLabs Summit. A gente faz uma pesquisa para analisar o otimismo de mercado, principais problemas, o que está acontecendo. E é incrível que assim, 90% dos players cresceram, sentem que vão crescer e sentem que o mercado vai crescer. Né? É óbvio que tem players fechando, é óbvio que tem bastante coisa acontecendo. O momento de mercado é mais maduro. Né? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso, sobre planejamento estratégico, momentos de mercado, como que a gente saiu lá do ponto 0, chegou em 14 mil pontos de venda, até o final de 2025 a gente deve fechar com 15 mil. E o que a gente está pensando para os próximos 15, né? Porque o jeito que a gente chegou nesses primeiros 15 é bem diferente de como a gente vai chegar nos próximos 15, na minha visão. Tem algumas particularidades aí, mas eu acho legal comentar aspectos tanto
de uma visão de mercado quanto aspectos, né? Então, aspectos externos, né? Do mercado, do contexto, quanto aspectos internos de como a gente se prepara, como a gente se estrutura para capturar essas oportunidades, né? Cara, assim, coisa estiver errado, né? Mas ali então na pandemia, né? A AM Labs como grupo faturava 600 mil, mas no mercado de vending machines. Exatamente. Aí você propôs um novo negócio. Exato. Assumir a liderança da empresa para tocar esse novo negócio, numa perspectiva de, né, com uma meta ali financeira de 4 anos que você executou em 10. Mas no fim, a AM Labs como uma solução, como um sistema para mini mercados, né, para esse segmento, ela nasceu do zero. Não, existe há 5 anos, né? Existe então, há 5 a anos. M-Labs ela foi fundada em 2011. Mas assim, o que é hoje a empresa, o produto que tem, o que tracionou, onde chegou... O modelo de negócio nasceu na pandemia. Tem 5 anos, né? Tem 5 anos. E como que nasceu isso, né? Você foi de 0 a 30 milhões em 5 anos, então. Que tinha 600, mas aquele 600 morreu, né? Eu até tenho uma palestra que eu faço, né? Que eu falo sobre as fases da empresa e como que o remédio de uma fase é o veneno da outra fase, né? E eu até tenho essa brincadeira, né? Quando eu tinha 0 PDVs, como que eu me comportava, as dores. Quando eu tinha 30, aí de 30 a 1000... Aí de 1000 a 1000, né? E às vezes a pessoa dá um bug assim, não, tá errado isso de 1000 a 1000? Não, é de 1000 a 1000 mesmo, porque foi de 1000 para 0, de 0 para 1000 de novo. Então, o que aconteceu, teve um momento, né? Que zerou ali, é isso? Zerou porque, assim, imagina que na pandemia, onde você coloca a vending machine? Né? Então, assim, se você vai montar uma loja de varejo alimentar, né? Dá para encarar a vending machine como isso. Onde você vai colocar? Onde tem circulação de pessoas, certo? Onde tinha circulação de pessoas? Dentro de escritórios, dentro de hospitais, tudo bem, né? Mas metrô, né? Aeroportos. O que aconteceu com o metrô, aeroporto, empresas? Não podia ter acumulação de pessoas. Não podia ter aglomeração, né? Então, assim, se não podia ter aglomeração, as máquinas não estavam vendendo. Por mais que eu tivesse o contrato de fornecer tecnologia para os meus clientes não estavam ganhando dinheiro, eles não tinham como me pagar. Eu era a última coisa que eles iam pagar, porque eles estavam preocupados com funcionário, com sobreviver e tal. Entendi. Então, assim, a gente foi para 0 nesse sentido, né? Quando vocês decidiram pivotar, vocês tinham 1000 PDVs de vende machine. Já estava 1000, então acho que tinha um pouco mais que isso. Entendi. Né? E aí a gente continuou com algumas vending machines, porque reativou, as coisas foram reativando aos poucos. Mas teve um momento estratégico ali que mudou a chave, né? E eu acho que é legal comentar isso, né? Assim, acho que é um primeiro aspecto muito relevante que eu acho do empreendedorismo, porque assim, você pode fazer qualquer coisa, né? Assim, né? O que envolve empreender? Você pode, sei lá, comprar água, vender água, enfim, né? Então, até determinado tamanho, não tem muito o que pensar em estratégia, concorda? Assim, você acha que o cara que está no semáforo vendendo água, né? O Rick Chester lá, né? Cara, você acha que o Rick Chester está preocupado se o posicionamento dele é excelência operacional, é liderança em produto, né? Cara, né? O cara que vende balinha Mentos no semáforo, né? Cara, não tem isso, né? Ele está preocupado se ele vai vender o suficiente para comprar marmita na hora do almoço e ponto, né? Então, salvo devidas proporções, quando você está num determinado tamanho, a estratégia ela não muda muito, né? Assim, não influencia muito. É você comprar e vender, né? Dentro daquele contexto específico ali, daquele universo do mercado pequeno, do pequeno mercado, do círculo que você está inserido, você está competindo naquele semáforo, né? Você está competindo naquela cidade, você está competindo dentro daquele shopping, você está competindo naquela bolha específica. Então a estratégia é comprar bem, colocar um preço que é o preço que o pessoal está praticando naquela região, que você consiga a melhor margem possível e tá ok, né? Só que chega um determinado momento, assim, não dá para chegar a 14 mil pontos de venda atendendo todos os estados do Brasil
se você não tiver uma estratégia, né? E aí, eu queria comentar um pouco de estratégia, né? Então, um aspecto que eu acho muito importante que aconteceu é o aspecto da visão privilegiada. Não sei se eu já comentei esse termo. Não, nunca tinha visto esse termo. O que é visão privilegiada? É como se fosse uma informação privilegiada, beleza? O que é uma informação privilegiada? Então, Só para a gente fazer um paralelo. Poucas pessoas têm. Só eu tenho, poucas pessoas têm. E aí, pelo fato de eu ter uma informação privilegiada, aí entra o contexto estratégico, eu pego essa informação e tomo alguma ação para ter um lucro em cima dessa informação. Então, seria equivalente, né, a eu saber, por exemplo, que o Bitcoin vai subir, mas só eu sei. Não fala, hein? E aí, subiu, Caio? Você já olhou aí para ver se você tá ganhando dinheiro, né? E aí, subiu, Caio? Eu tô 110 ainda. Puta merda. Ainda bem que eu não tenho. Ou não, né? Aí você tá assistindo aí depois de 2 anos e falando, esse idiota não tem, devia ter, né? Então, você tem uma informação, por exemplo, que o Banco do Brasil vai cair a ação, ou você tem uma informação que vai ser construído um shopping em determinada região. Aí você vai e toma alguma ação. Você vai lá e, vai ser construído um shopping, então você compra uma casa ali do lado, você monta um loteamento do lado, você compra um apartamento do lado, e aí aquele terreno se valoriza, né? Ou você compra uma ação que você sabe que vai subir e vende depois. Aquilo se valoriza. O problema é que, em geral, a informação privilegiada, ela tá num contexto negativo, né? Assim, de ilegalidade, né? Porque, assim, é proibido você ter uma informação que ninguém tem, né? Se é um dado relevante de uma empresa listada em bolsa, você tem que divulgar, né? Então, não poderia, né? Só que a visão privilegiada, ela é como se fosse uma informação privilegiada, mas num contexto diferente. Eu vou explicar, vai ficar claro. Em 2019, eu trabalhava com vending machine. E aí eu fui para os Estados Unidos numa feira e eu vi que lá eles estavam atuando num modelo de negócio novo que chama micromarket lá, né? E o que era esse modelo de negócio? Basicamente, uma pessoa ia lá, pegava o produto, escaneava, pagava e ia embora. Então, ao invés de eu ter a máquina... agora eu tenho uma prateleira, os produtos ficam com acesso livre. Não é mecanizado, automatizado. Não é mecanizado, a pessoa pega, no modelo de honestidade total. Então eu confio que a pessoa vai pegar o produto e vai passar e pagar. O que até hoje, mas eu imagino lá atrás, era um modelo muito questionável ainda mais para o Brasil, né? Exatamente. Então assim, eu já vou chegar lá. Falar de honestidade, né? Já vou chegar lá. Mas um dos meus primeiros insights quando eu vi esse modelo foi assim, cara, isso aqui dá certo aqui porque aqui é Estados Unidos, né? Eu aposto que você que está assistindo aí não, talvez tenha uma visão diferente de lá fora, porque os Estados Unidos, em determinados aspectos, é bem pior que o Brasil, mas eu tinha essa visão, né? Mas o que muda de fato? O que muda é o seguinte, então vamos pensar você como consumidor. Então, o que você prefere, tá? Você quer comprar uma água. Você prefere chegar ali, tem uma máquina que você vê a água por uma vitrine e aí ou uma Coca-Cola, e aí você vê a Coca-Cola pela vitrine, e aí você insere seu cartão, paga, a mola gira, aí você torce para que a mola gire e até o final vai cair, caiu, beleza, ufa. Aí se for uma água com gás ou Sempre dá uma emoção, né? Sempre tem uma emoção, né? Você vê naqueles filmes a galera chutando a máquina. Aí você vê lá a água e fala assim, cara... a temperatura da água vai ser uma surpresa para você. Se na hora que você abrir, pelo fato de chacoalhar, vai vazar, você não sabe se vai vazar, se não vai vazar, né? Você usa aquela estratégia de dar uma giradinha assim para não vazar a hora que você abrir. Fica a dica aí para quem pegar na vending machine. Um cara especialista de maquininha. Você gira, as bolhas vão pro canto, né? Então você prefere essa experiência, né, de você primeiro pagar para depois talvez ter o produto e ter o receio ali de enroscar e tal? Ou você prefere a experiência de você pegar, olhar a data de validade... Pô, essa aqui venceu, cara. Não, brincadeira. Olhar a data de validade, sentir a temperatura, tal, ver e falar, pô, realmente é essa água. Tem gente que olha o pH, né? Não, essa água eu gosto da fonte, né? Brahma de Agudos, né? Cara, não sei se você tomava Brahma de Agudos, mas a Brahma de Agudos começa com AG, vou tomar Brahma de Agudos e tal...
Se você toma uma banana de agudos, comenta aí, né? Se você sabe do que eu tô falando. E aí depois você decidiu comprar, você vai e paga. Qual experiência você como consumidor prefere? Com certeza a segunda. É óbvio, né? Assim, não é nem... Você não precisa pensar 2 segundos para responder isso, né? E aí quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, eu posso até não acreditar que o modelo vai funcionar, eu posso não confiar que no Brasil isso vai vingar. Mas basta um louco começar a fazer isso no Brasil e tomar o risco de eventualmente ser assaltado, que o consumidor vai começar a exigir que tenha esse... O consumidor vai querer. Ele vai querer isso. Independente do problema do lojista ou da plataforma. Exatamente. O consumidor vai demandar. E aí o consumidor demandar, a tendência é que alguns locais que cabem esse modelo de negócio e estão com vending machine vão acabar sendo... A demanda vai ser coberta por alguém. Vão acabar cobrindo esses locais, né? E aí eu falei, cara... E aí eu tô começando a crescer num modelo de negócio que tende a ser substituído por esse novo. Então eu preciso me posicionar, eu preciso lançar. Então a visão privilegiada que eu tive eu falei, cara, não sei se vai demorar 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas em algum momento no futuro, os mini mercados autônomos tendem a dominar os espaços em condomínios e empresas corporativos. Vão substituir as vending machines. E aí por causa da experiência do usuário. Exatamente. Esse é o alicerce. Cara, no final do dia, quem racional. manda é quem paga a conta. Quem compra água, quem paga a conta é o consumidor final. Então, não adianta você... O resto da cadeia vai dar um jeito, mas o que vai decidir é a experiência do usuário, o que o usuário prefere. Exatamente, né? Principalmente para produtos que são commodity, né? Então, assim, água, cara, tem águas que se diferenciam e tal, mas no final do dia o que você quer é um produto de conveniência ali, né? Então eu entendi isso e aí então eu tive essa visão privilegiada. E aí eu acreditei tanto nisso que em 2019 eu decidi me posicionar e desenvolvi um sistema para isso, mesmo tendo um sistema de vending machine. Aí o que aconteceu foi que com o Covid, as empresas que tinham vending machine falaram assim, cara, as pessoas estavam nos escritórios, agora elas foram para casa, então elas estão dentro dos condomínios. Então, se eu colocar uma máquina no condomínio, vai funcionar. Só que qual que é o problema disso? É que a máquina, ela limita muito o mix de produtos que você pode colocar num lugar. O que é mix de produto, né? Então, água, coca, chocolate, uma máquina vai ter o quê? 10 tipos carvão. de produtos, Uma máquina, ela tem... uma máquina padrão de snacks, por exemplo, ela tem 36 molas, né? Só que algumas molas, por exemplo, você tem que usar uma mola dupla para colocar um produto maior. Então, na prática ali, ela vai ter possibilidade de 30 posições diferentes, né? 28, dependendo de como você configurar ela. Tem máquinas que tem mais, tem máquinas que tem um pouco menos, mas na média, 30 a 36. Só que nem todas você vai colocar produtos diferentes. Porque, por exemplo, Coca-Cola... Você vai colocar 5 molas. Exatamente. Coca-Cola, às vezes, você vai pôr 3 molas lá. Então, na prática, você vai ter ali 15, 20 produtos diferentes, né? Só que imagina o seguinte, por exemplo, Trento, né? Um chocolate. Cara, você tem Trento Dark, você tem Trento branco, você tem Trento maracujá, você tem Trento limão, Trident. Você tem Trident canela, você tem Trident Fresh, Trident Refresh, Trident Double Fresh, sei lá. Então, cara, só dá pra você encher uma máquina de Trident e acabou as posições da mola. Né? Então, um mini mercado de condomínio hoje tem entre 600 e 800 SKUs na média, né? Que são 600 a 800 produtos diferentes. Sim, né? Umas 30 máquinas aí. Fácil. Exatamente. E quanto mais produtos diferentes você coloca, maior o seu ticket médio, mais você vende. Então, uma vending machine não comportava esse modelo de negócio. E aí aconteceu aquilo que eu falei de alguns doidos começaram a se aventurar e montar mini mercado autônomo. E aí, cara, isso estourou muito rápido. Né? Então, dentro daquele planejamento, a gente cresceu muito rápido, justamente também porque o mercado puxou, né? Não tinha outro fornecedor. Vocês foram os primeiros fornecedores de tecnologia para esse mercado? A gente não foi o primeiro, né? Então, tiveram outros fornecedores. Mas a gente foi o primeiro a fazer algumas coisas, né?
Por quê? Porque isso é interessante também, porque eu sei que muito empreendedor tem esse desafio de, não vou entrar porque já tem. E eu lembro que quando eu estava começando a empreender, eu tinha muito essa visão, né? Isso já tem... Tipo assim, eu quero alguém já abordou esse problema, alguém já abordou esse alguém problema. Tá na minha frente. Alguém já abordou o problema de vender água no semáforo e deve ter centenas de milhares de outros semáforos aí que você pode parar para vender água, né? Então, assim, na verdade, o fato de ter alguém fazendo até endossa a existência de uma demanda que você pode ir lá e suprimir, né? Então, já tinha gente fazendo, só que o que acontece? Assim, já tinha gente fazendo desde 2017, alguns players. Mas eles estavam fazendo, eles estavam acreditando numa linha que não era a linha que eu acreditava, tá? E aí eu vou explicar, assim, né? Quando você está montando a estratégia da empresa, que é disso que a gente está falando, de fora para dentro, né, do mercado para fora, você pode escolher alguns posicionamentos estratégicos, né? E esse posicionamento estratégico ele tem que determinar tudo que você vai fazer porta para dentro, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, você quer uma empresa que vai morrer, é aquela que está disposta a oferecer o melhor produto pelo menor preço. Não existe isso. Não existe, né? No discurso você pode até falar, no marketing você pode tentar utilizar, mas se você tentar vivenciar isso na prática, você não vai conseguir. Por quê? Porque o melhor produto vai custar mais para fazer. E quem quer o melhor produto é um público. Quem quer o menor preço é outro público. E aí, se chega alguém que está disposto a fazer o menor preço e joga o jogo do menor preço, ele vai acabar pegando esse público. E se chega alguém que está disposto a fazer o melhor produto e joga o jogo do melhor produto, ele vai acabar pegando esse público. Para citar exemplos, né? Se você for comprar um Rolex, por exemplo, você tem que entrar na fila para comprar o Rolex. Ele não está preocupado... Eu sei como que é esse problema. É uma chateação. É uma chateação. Pô, não dá nem para comprar um relógio. Né? Então, assim, ele não está preocupado em oferecer o menor preço. Né? Ele está preocupado em oferecer uma experiência, em oferecer uma exclusividade, oferecer um posicionamento. Então, se ele não vender, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ele sabe que ele vende mais ou ele lucra mais com esse posicionamento. Né? Agora, o iPhone é meio parecido também, né? Ele não tem essa pegada de exclusividade, mas ele não está preocupado também em oferecer pelo melhor preço. E talvez né? ser a opção mais cara do mercado fortalece a qualidade dele, né? Fortalece porque isso quer dizer um posicionamento. Né? Quando a gente fala de posicionamento de marketing na estratégia, você tem os 4 P's aí do clássico, né? Que é produto, praça, promoção e preço. Então, o preço posiciona. O que é melhor? É um produto de 100 mil reais ou um produto de 10 mil reais? É o Uno ou a Ferrari? Mas assim, sem eu falar o produto, Sim. se eu dar o preço para você, você vai falar, cara, obviamente o de 100 mil é melhor. Mas eu nem expliquei, você nem sabe o que é. Então, assim, a gente tem um conceito, né, que o que custa mais caro é melhor. Né? Não necessariamente mas é assim que a gente percebe, né? Felizmente ou infelizmente. É assim que hoje as coisas funcionam. Sim, a gente atrela a qualidade ao preço. Exatamente. Então, você ajustar o preço, né, dá essa sensação. O produto é a mesma coisa. As características do produto, o discurso, a narrativa que você cria. O local que você posiciona o produto, né? Cara, você não vai ver Rolex vendido no Mercado Livre, entendeu? Assim, se você tá achando aí no Carrefour, né? Se você tá achando Rolex no Mercado Livre, cara, é falso, tá? Desculpa te falar, esse Rolex que comprou, o Lolex aí que você comprou no Mercado Livre, ele é Lolex, não é Rolex, né? Então, o local que você tá muda. E aí, então assim, cara... Obviamente, custa mais caro você disponibilizar um produto numa loja com um atendente treinado, que é sênior e etc e tal, do que você entregar um produto que você colocou lá na prateleira do Carrefour. Né? Então,
o produto melhor posicionado, ele vai custar mais caro, né? Faz parte desse jogo não tem como você oferecer o melhor produto pelo menor preço. Então, voltando aí à questão da estratégia, o que a gente enxergou ali? Eu pensei assim, cara, o que o mercado vai demandar nesse momento? Ele vai buscar exclusividade no produto ou ele vai buscar disponibilidade, robustez, funcionalidade, né? Eu entendi ali que o que ia ser a estratégia competitiva vencedora, né? Ou seja, o posicionamento estratégico vencedor era um posicionamento estratégico de excelência operacional, ou seja, era eu conseguir entregar o mais rápido possível para o meu cliente aquilo que ele precisava para conseguir testar, validar o modelo de negócio e absorver aquela demanda que estava começando a ser criada, né? E a partir de um determinado momento, de um segundo momento, aí sim ele teria necessidades mais específicas, né? Porque aí ele ia crescer, ele ia começar a querer aperfeiçoar a operação, ele ia querer buscar diferenciais, e aí eu ia ter que oferecer outras coisas, outras funcionalidades, né? Mas naquele momento, eu precisava estar nos clientes que seriam os clientes que teriam centenas ou milhares de pontos de venda dali a 5 anos, né? Então, ter disponibilidade, ter agilidade, ter o básico funcionando bem feito, era a chave para esse processo. Corrija se eu tiver entendido errado, Fidelis, mas o que eu entendo é que naquele momento tinha alguns players trabalhando, mas num modelo muito mais de exclusividade, a gente está fazendo algo único e personalizado, e vocês entenderam que ia ser um movimento tão forte de massa que vocês focaram em lançar algo pensando em escala. Excelente. Então, como que a gente consegue ter volume, equipamento, fazer a implantação o mais rápido possível, resolver os problemas básicos de uma maneira ok e focar em escala? Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, eu contei, eu parti da teoria pro exemplo, né? Então, assim, essa é a teoria por trás. Qual que é o exemplo prático, né? O exemplo prático era o seguinte: os meus concorrentes, eles vendiam um totem com uma tela grande, bonitão, que custava R$5.000 e eles tinham uma margem grande em cima daquele totem, né? Totem é um terminal de pagamento, um self-checkout. Que eu fiz? Eu falei, cara, agora o pessoal vai estar sensível a preço. Então, eu peguei uma moderninha Smart, né, que é um Smart PDV, embarquei a minha solução numa maquininha de cartão e agora o que era uma maquininha de cartão de R$500 virou um totem de pagamento, né? Quando você olha aquilo, a primeira impressão, que inclusive os meus concorrentes tiveram, né? Falou, cara, isso é uma gambiarra, isso aí não funciona, isso aí não vai dar certo, é muito simples, que experiência horrível, etc e tal. Mas em termos de experiência, era o que o meu cliente estava buscando. Ainda mais no momento de escalar e ter testes rápidos, né? Exato. Então, assim, eu conseguia ter muita velocidade para disponibilizar o terminal desse jeito. E aí eu padronizei algumas coisas. Não sei se você lembra, né? Mas no Fordismo tinha aquela mensagem que todo mundo pode escolher a cor do carro desde que seja preto, né? Por quê? Porque, cara, preto era mais simples fabricar. Se eu mudasse de cor ia atrapalhar. E como eu tinha muito carro para entregar, era o jogo, né? Sim. Então eu entendi que naquele momento todo mundo podia escolher adquirente desde que fosse PagSeguro. Todo mundo podia escolher o leitor de código de barras desde que fosse o Elgin EL250. Todo mundo podia escolher algumas coisas desde que fosse no padrão que eu estabeleci, que era um padrão único. Ou seja, ninguém podia escolher nada, né? Ou escolhia ter aquilo ou não ter. Então um cliente vinha, você tem tela grande? Não, não tenho, mas eu quero tela grande. Cara, então vai pro meu concorrente. Foi difícil 10 vezes mais. Hã? Custa 10 vezes mais e vai Custa demorar 10 vezes mais e tal. Foi difícil, porque eu perdi clientes por causa disso. Só que hoje eu tenho mais que 50% de share do mercado por conta dessa estratégia. Porque aí aqueles que começaram desse jeito, depois foram se sofisticando. Aí conforme eles tiveram a necessidade, eu fui lançando dentro de uma estratégia que chama PDCA. Você conhece PDCA? Eu já te contei, né? Promete depois correr atrás? Promete depois correr atrás, né? Então, assim,
eu prometi que ia ter e aí depois corri atrás para desenvolver. Então, no começo, eles usavam aquilo que tinha com a promessa de que em algum momento eu ia ter algo mais sofisticado quando aquilo fosse a necessidade, né? Que foi o que aconteceu, né? Então, a gente veio evoluindo junto com o mercado. Então, quando eu somo visão privilegiada mais visão de contexto de mercado, eu entendo qual que é a estratégia que eu vou adotar para competir num nicho que é muito específico e para eu dominar esse nicho. E aí, com essa estratégia, a gente, né, saiu de 2020 e 2021, que foi quando a gente criou o plano B25. Então, a gente tinha um planejamento estratégico que chamava B25, que era o plano base para chegar em 2025 e atingir alguns indicadores que a gente tinha estabelecido ali. E a gente conseguiu, chegamos na empresa que a gente queria, né, nas características que a gente queria, e agora a gente tem um plano B30, né, que é como a gente vai chegar em 2030. O que é legal comentar também, né? Ah, deu tudo certo, né? Cara, lógico que não, né? Lógico que não, né? Hoje eu só tô voltando para trás, conectando os pontos aí das coisas que funcionaram, mas não deu sempre tudo certo. Eu acho que a principal característica, né? Eu falei um pouco de características externas, mas eu acho que é legal falar um pouco das características internas. É que uma empresa em crescimento, ela sofre muito operacionalmente, né? Então, a gente veio mudando o jeito de desenvolver as coisas internamente para ir se ajustando e chegar até onde a gente chegou. E agora, o jeito que a gente se organiza internamente é totalmente diferente do jeito que a gente se organizava antes. Em que aspectos, né? Principalmente no aspecto das pessoas. Por isso que até eu estou lançando o livro Cultura na Veia. Porque no começo era um ambiente caótico, burnout, as pessoas pedindo para sair. Como uma empresa que não tem dinheiro, que está em formação, que está, né, crescendo, consegue manter pessoas boas, né? Se não tem só a remuneração. Tem que ter uma perspectiva de crescimento e tem que ter elementos que façam com que a pessoa fique lá. Cultura, jeito de trabalhar, crescimento profissional, enfim, tudo isso é o que a gente chama de cultura, e a gente conseguiu criar uma cultura para reter as pessoas que tinham um grande sonho, né, para 2025, que era que as pessoas que trabalham na MLabs estão alinhadas à nossa cultura, não queiram sair, e que quem não trabalha e está alinhado à nossa cultura, também está alinhado à nossa cultura, tenha vontade de entrar. E a gente conseguiu estabelecer esse marco, né? Tanto que a gente tem um turnover baixo e a gente tem sempre bastante pessoas querendo entrar na empresa, pessoas de qualidade, né? Além de outras mudanças que a gente fez aí na estrutura de desenvolvimento, etc. Cara, acho que no fim você tá falando um pouquinho, mas uma das perguntas que eu ia fazer era justamente isso, assim, né? Obviamente, né? Tem aprendizados, tem coisas que não dão certo, mas é uma jornada de muito sucesso, né? E empreender com software, né, querendo ou não, é um sistema, né, que vocês desenvolveram, é uma missão que a gente acompanha de perto na Buildbox e a gente sabe o quão desafiador é, né? E vocês foram muito bem sucedidos. E uma das perguntas era, na sua visão, quais foram as principais decisões, né, que pautaram esse sucesso? Você trouxe a parte do planejamento estratégico, que no meu entendimento tem dois pilares ali, né? Um que é a visão privilegiada e o outro uma estratégia muito assertiva de go-to-market, né? Então a gente vai focar em escala, em preço barato, em agilidade e fazer o básico bem feito e depois a gente vai melhorando o produto. Sim. E talvez dentro da estratégia também, mas assim, focar muito forte em cultura. E acho que isso sempre me chamou a atenção muito da MLabs, né? Inclusive a gente acabou fortalecendo. A gente tem bastante coisa para fazer na Build ainda, mas a mandala de valores de vocês, o Cultura na Veia, né? Então, assim, como que a gente garante que todo mundo tenha clareza de o que a gente valoriza aqui dentro, de o que a gente abomina, o que a gente não valoriza, e como que a gente garante que as pessoas estejam remando para o mesmo lado, né? Alinhadas com o que a gente está buscando. Além desses pontos, o que mais você traria para a mesa, né? Ou se você quiser aprofundar um deles. Eu acho que é legal aprofundar um pouco esse conceito de, assim,
como que a gente se comporta no desenvolvimento de software, né? Assim, você trouxe bastante coisa e você vai me ajudando aí a passar por tudo, né? Mas eu acho legal comentar essa questão aí do desenvolvimento de software. Eu acho que o principal ponto, assim, e aí eu posso até fazer um paralelo da experiência que eu tive desenvolvendo software enquanto assalariado, ali, empregado. Pro corporativo. Pro corporativo, né? E agora desenvolvendo como empreendedor. E o que mudou, não que mude de empreendedor para corporativo, mas que realidades que eu vejo que existem e que são complexas e conflitantes, né? Quando eu estava no ambiente corporativo, eu acho que a gente desperdiçava muita energia, sabe? Por quê? Porque a empresa era grande, tinham muitos departamentos, e a gente até tinha um setor de desenvolvimento interno, mas esse setor ele desenvolvia muito, apesar da gente até assim chamar de desenvolvimento ágil e tal, mas dentro do time de desenvolvimento era ágil. Mas quando a gente saía, e aí é interessante que eu nasci ali no suporte técnico, depois fui para desenvolvimento, e aí depois eu fui para a área comercial de contratos. Aí eu consegui entender, quando eu estava na área comercial, a amplitude das coisas que a gente fazia e como... a agilidade do desenvolvimento não chegava... Não chegava no negócio, né? Porque, assim, quantos desenvolvedores falam com a área de negócio? Né? Então, essa interface do desenvolvimento com a área do negócio, ela era muito distante. E aí acabava que, assim, cara, às vezes você trabalhava 6 meses num projeto que... Não ia resolver problema nenhum, não tinha engajamento e ia pra gaveta depois. Mas eu acho que era só a gente. Me fala você, né? Se você já trabalhou 6 meses, 1 ano num projeto. Exceção, com certeza. É exceção. Acho que isso não acontece com vocês aí, né? Cara, a gente sabe que acontece, vocês principalmente, né? Eu tenho certeza que vocês entram em contextos que o pessoal tá correndo atrás do rabo ali, gastando dinheiro, jogando fora. Às vezes até faz uma comparação, né? Eu quero contratar aqui Por que contratar um desenvolvedor é mais barato do que contratar um squad, né? Cara, será que é mais barato, né? E aí eu tenho até um case legal para comentar, que aí não tem a ver com a MLabs, mas eu atuo como conselheiro e uma das experiências que eu tive como conselheiro foi um cliente que queria desenvolver um sistema de análise de crédito e acabou me chamando para entrar, né, no conselho dessa empresa. E aí eles estavam na mão com uma proposta para gastar 300 mil para uma empresa gerar um discovery, né? Assim, especificar a ideação, entendimento, pesquisa, prototipação. Exatamente. E assim, cara, a gente gastou 300 mil no projeto inteiro, tendo cliente com um produto super assertivo, né? Que tem a ver com a metodologia de desenvolvimento, né? Então, você saber como investir é muito chave. Você saber como usar estrategicamente os recursos de desenvolvimento é o que faz você ganhar dinheiro com desenvolvimento ou economizar dinheiro com desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o principal aprendizado e a principal vantagem competitiva minha enquanto a MLabs, né? Por quê? Porque eu entendi que, assim, o jogo que eu jogava ali com 2 pessoas era de agilidade, de desenvolvimento, etc. e tal. Conforme a empresa foi crescendo, o desafio mudou. Porque agora, antes eu tinha o desenvolvedor, que era o meu sócio, e eu, que a gente conversava com o cliente, a gente entregava, a gente embalava o produto, tudo Sim. certo. Né? Então, assim, qual que era o meu plano de comunicação? Meu plano de comunicação era eu comigo mesmo, né? Tá zerado, tá tudo certo, né? Mas a partir do momento que eu tenho 5 pessoas no time de desenvolvimento, aí já começa a dar ruídos, e aí eu tenho que procedimentar. Então aí começou a nascer o conceito, cara, não, eu preciso ter uma área de produtos, aí depois eu preciso ter uma área de desenvolvimento, aí depois eu preciso ter uma área de atendimento ao cliente, aí depois eu preciso ter uma área de teste, né? E aí a gente foi criando essa esteira. Em determinado momento, essa esteira, ela ficou muito burocrática.
porque aconteceu o que aconteceu comigo lá no corporativo, né? A gente distanciou o time de desenvolvimento da área de negócio, né? E aí eu caminhei internamente para um conceito de squad, né? E dentro desse conceito de squad, então eu tenho uma pessoa que ela é responsável pelo problema e ela enxerga ponta a ponta qual que é a demanda que nasceu aqui do cliente, ajuda a entender o problema e depois vai até o final para que a entrega seja feita. E no meu caso, que é o desenvolvimento de um produto para prateleira, eu tenho uma preocupação extra que é, além de servir para esse cliente, ele tem que servir para outros 5 mil clientes. O custo de desenvolvimento não... Porque senão o custo de desenvolvimento assim, não tem como pagar com um cliente só pagando R$200 por mês, né? Então tem que valer para outros 5 mil, porque aí fecha a conta, né? Então, eu acho que assim, a principal característica de desenvolvimento foi a gente entender as fases da empresa e a gente ir adaptando as fases da empresa para conseguir ter essa visão mais completa do processo. É engraçado, Fidelis, porque no fim, me corrija se eu estiver errado, mas acho que muito do que você está trazendo acaba sendo algo que a gente vê em grandes empresas, né? Então, o que a gente enxerga na maioria dos nossos clientes? E é muito do desafio que a gente quer endereçar. São empresas que acabaram se departamentalizando demais, né? Criando seus nichos ali, né? Os seus clusters ali fechados. E daí você tem a área de TI, que ela é responsável por manter toda a parte de infraestrutura, de servidores, os grandes sistemas, mas é uma área completamente enclausulada ali, né? Protegida e normalmente numa postura muito defensiva, porque é uma área muito criticada, né? Sim, porque assim, ela é uma área que ela tem coisa que ninguém quer fazer, né? Assim, você não quer se preocupar com a internet, mas alguém está se preocupando ali. Você só lembra que existe alguém quando a sua internet não está funcionando direito e aí você quer que alguém resolva. Então é normal. É um pouco a visão da TI, né? E daí, assim, é uma postura muito defensiva mesmo, um cachorro bravo, né? Você chega, já toma uma mordida já, né? E aí a gente tem esse movimento do negócio cada vez mais começar a exigir ou desejar coisas que dependem de tecnologia, né? Então, o movimento que a gente vê muito, a gente chama parte desse movimento como um movimento de ganho de maturidade digital, que fala assim, poxa, beleza, eu tenho a minha TI, né, que hoje ela tem esse formato mais fechada, né, protetiva ali, né, enclausulada, garantindo o core, para uma TI que ela precisa começar a se expandir, entender que ela tem um valor estratégico e que ela precisa começar agora a voltar a se conectar com o negócio, né? Então, voltar a entender o negócio, as dores do negócio e conseguir entregar soluções para o negócio de maneira ágil e eficaz. Porque o eficaz significa que eu vou fazer algo que realmente resolva o problema. Perfeito. Eu posso ser eficiente e não eficaz, né? Exatamente. Posso entregar rápido um negócio que não serve para nada, né? Exato. Então, assim, eu quero ser eficiente e eficaz, né? De resolver o problema. E daí, nesse movimento, não é só, eventualmente, colocar o dev para conhecer mais o negócio, que muitas vezes é um trabalho bem desafiador, né? A gente brinca que são cabeças diferentes, né? O jeito de se comunicar, o jeito de pensar. Mas, muitas vezes, você conseguir fazer essa interface criando times multidisciplinares, né? Sim. Então, assim, deixa eu conectar pessoas com diferentes skills, com diferentes habilidades, com diferentes backgrounds, para eles poderem juntos se fortalecerem e conseguirem garantir a fluência, né, desse diálogo e a entrega de resultados para o negócio. Então, esse é muito do desafio que a gente ajuda quando a gente entrega os nossos squads para os nossos clientes. E pelo que você está falando, você acabou vivendo um pouco, mesmo numa empresa num porte pequeno, você acabou vivendo um pouco disso, né? A TI, num momento, ela estava desconectada com o negócio. Sim. Né? É porque no meu caso, assim, né? Eu tenho duas realidades, né? Eu tenho a realidade de uma empresa de software que desenvolve software, né? Que foi isso, né? Em determinado momento, a gente mesmo acabou se perdendo ali. Mas por quê? Porque conforme a empresa vai crescendo, o desafio vai mudando e as coisas que funcionavam não funcionam mais. Então, até determinado tamanho, até determinado tipos de problema,
aquela abordagem estava funcionando. Mas a partir de uma complexidade específica, a gente teve que mudar a abordagem, né? Que acho que é uma complexidade que se assemelha mais a empresas maiores, né? E a outra realidade que a gente vive é a realidade da gente como a empresa, a nossa área de TI interna, né? Digamos assim. Porque a gente tem um time de processos, né? Que o principal objetivo é trazer para a gente vantagem competitiva, né? Então, da mesma forma, assim, que para esse aspecto a minha empresa ainda é pequena, digamos assim, né? Porque tem, dentro do meu time de processos, tem 5 pessoas, né? De desenvolvimento interno. Só que quando você tem uma empresa muito grande, o mesmo desafio que eu tenho para prover produto é o desafio que a empresa grande vai ter no desenvolvimento interno. E aí, poxa, você ter um dado acurado de churn, um dado acurado de quantos clientes você tem, você ter uma ferramenta que faz o seu cliente pagar mais rápido, você ter uma ferramenta que faz você entregar mais rápido, você tem uma ferramenta que você tem o NPS do seu cliente mais rápido, ou seja, tem áreas estratégicas, eu estou usando exemplos reais lá da AIM-Labs, né? Mas dependendo do seu tipo de negócio, a TI ela tem que ter uma atuação de fato estratégica, porque eu acho que assim, em geral, eu acho que tem diferentes tipos de posicionamento estratégico. Tem empresa que nem sabe que posicionamento estratégico tem, aonde ela está, né? Mas para empresas como a AIM-Labs, por exemplo, que ela se preocupa em ter uma excelência operacional, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, o meu produto é diferente do meu concorrente como software para sistema de mercados, né? Então, ele é diferente, mas no final do dia, né, ele resolve o mesmo problema de forma muito parecida. Né? É lógico que eu tenho os meus diferenciais. O nosso sistema é mais simples, é mais robusto, é muito melhor, né? Enfim, né? Você que está na concorrência, vem para... Se for conversar com o concorrente, ele vai falar dele, né, lá e tal. Mas aonde que a gente ganha o jogo de longo prazo? É eu conseguir entregar mais rápido, é eu conseguir entregar por um preço menor, é eu estar disponível em mais lugares, né? Escala de novo. Né? Então, a minha inovação dentro do meu posicionamento estratégico, ela está mais associada a ser mais eficiente nos processos. Perfeito. Então, eu ter a TI atuando na eficiência dos processos faz toda a diferença. Por isso que um valor nosso, por exemplo, é Clock Builder, né? Que você conheceu lá. Talvez para uma empresa que tem liderança de produto, o design, a usabilidade, a experiência que o cliente vai ter quando ele faz um contato com você. De repente, você tem um portal de interface com o cliente. Como ele está se sentindo no momento que ele faz contato com você. Tudo isso é relevante, certo? Para você entregar aquela experiência. Então, a única coisa que vai mudar aí, nesse caso, é que a tecnologia que estava trabalhando em prol de você gastar menos, agora ela está trabalhando em prol de você aumentar a percepção de valor por qualidade e experiência. Mas quer dizer que eu não vou otimizar custo? Não, você vai otimizar custo do mesmo jeito e tal, mas é uma questão de foco, exatamente. Explica para o pessoal o que é o Clock Builder, eu gosto muito do conceito. Cara, Clock Builder é um termo, se eu não me engano, do livro do Jim Collins, eu não vou lembrar de onde que eu tirei isso. Mas basicamente é o seguinte... você tem alguns tipos de perfis profissionais, né? Você tem um perfil do profissional que você deveria mandar embora, o Clock Builder e o Time Teller. O que não é nem Clock Builder, tem Time Teller, você tem que desligar. Qual que é a diferença, né, de dois bons profissionais, o Clock Builder e o Time Teller? Basicamente é o seguinte, digamos que eu quero saber que horas são. E aí eu chego para você, né, para o Daniel, ou para o Daniel que está ali, né, nos bastidores ali, e falo assim, Daniel, que horas são? Aí você chega para mim e fala assim... relógio. Você olha para o seu relógio, né? Mas acho que olhar para o seu relógio é muito simples. Eu vou sofisticar um pouco mais. Você vai ali, abre a cortina, você olha para o sol, você vê a posição do sol e fala... pela posição do sol, agora são 5h11, né? Porra, pela posição do sol, o cara conseguiu olhar... Ou seja, é um gênio. Ele é um gênio, ele tem um talento que ninguém tem.
Quem que é esse cara dentro da sua empresa? Esse cara é aquele cara que quando tem um pepino ele vai e resolve. Ele é o cara que está em várias frentes, que quando tem um problema é o São Tomé que vem e salva a pátria, né? Se deixar de existir também... Só que qual que é o problema, né? Que quando esse cara sai de férias, né, morreu a sua empresa, né? Talvez você seja o time teller da sua empresa, né? É o cara que tem a habilidade de olhar para fora e dizer que horas são. Mas existe um outro perfil de profissional, que é o clock builder, né? Ou um outro comportamento, digamos assim, que é o clock builder. O que é o clock builder? Eu chego pro Daniel aqui e pergunto, Daniel, que horas são? Ao invés de você ir lá fora, olhar para o sol e me falar que horas são, você fala, me dá 1 minuto. E aí você vai lá, começa a trabalhar, constrói um relógio e fala assim, Leandro, a partir de agora, toda vez que você precisar saber que horas são, você olha nesse relógio, né? E aí eu vou saber, cara, olhando agora são 5h13, né? Ou seja, você me deu o relógio. Pô, quem que é o profissional clock builder na sua empresa? É o profissional que quando tem um problema, ele não só resolve o problema, mas ele cria um processo para que aquele problema não aconteça novamente. Ou não dependa dele mais. Ou não dependa mais dele para ser resolvido. Por exemplo, né, lá na IMLabs, a gente entrega os equipamentos. Eventualmente, um equipamento em algum momento saiu faltando um parafuso, né? Aí, talvez, uma pessoa que vai investigar o problema, ela vai... Pô, por que saiu faltando um parafuso? Saiu faltando um parafuso porque o Daniel que preparou aqui estava distraído. Qual que é a solução? Pô, Daniel, você promete que nunca mais vai estar distraído? Então, eu já conversei com o Daniel, já dei uma fumada. Se for sem parafuso de novo, ele é mandado embora. Cara, mas amanhã o Daniel perdeu no poker aqui para mim, né? Vai chegar mais triste lá. E aí vai, né, distrair e vai mandar sem parafuso de novo, né? O que um clock builder faz, né? Que é o que a gente fez lá. Cara, agora que antes de enviar o equipamento, tem uma lista de verificação. Um dos itens a mais aqui que eu adicionei é verificar se tem 10 parafusos. Então, antes não existia essa verificação. A partir de agora existe essa verificação. Então, a partir de agora, toda saída de material, alguém vai pegar aquela lista, vai contar os parafusos e falar, existem 10. Então, eu tenho uma etapa de verificação que garante que eu não vá mais entregar faltando um parafuso, nem com parafuso a menos, nem com parafuso a mais. Isso que é clock builder, né? E pra gente isso é um valor. A gente tem 12 comportamentos, né, esperados das pessoas que trabalham na IMLabs. Um deles é ter atitude de clock builder. Por quê? Porque o nosso posicionamento estratégico, você se preocupar com o processo é um negócio importante. Cara, é animal assim, né? Porque até comentei ontem de novo. No fim, a gente percebe que até alguém conseguir fazer a empresa um unicórnio com uma pessoa só, ou sem nenhuma pessoa, né? Que é a promessa da IA. Mas até esse momento, as empresas são feitas de pessoas. E para pessoas trabalharem bem juntas, você precisa ter clareza das regras do jogo, né? E você falar de cultura é isso, né? Inclusive, eu lembro que quando a gente fundou a Build, era muito louco, né? Assim, olha, criamos uma empresa. O que a gente faz, cara? E aí, assim, o que a gente faz? Vai pra praia, porque empresário fica onde? Fica na praia, curtindo, né? Cara, e eu lembro, assim... Você tá vendo o Instagram aí. Eu lembro que era assim, não, toda empresa precisa ter missão, visão e valores. E aí a gente falou assim, cara, beleza, vamos ter que criar missão, visão e valores, porque assim, ser empresário, ter uma empresa, aquilo era uma novidade. Era uma necessidade, assim, era um pré-requisito. Se você tem uma empresa, você precisa ter missão, visão e valores. Mas, num primeiro momento, aquilo foi construído sem nenhuma reflexão profunda do que aquilo significava. Era muito mais para fazer protocolar, né? E aí, depois, isso foi ganhando cada vez mais uma importância para a gente de entender que isso é a alma da empresa, né? E para mim, isso faz muito sentido. Eu sempre uso o exemplo da ilustração de você fazer juntar uma galera para vocês fazerem uma grande aventura, né? Então, imagina que você junta os seus amigos, você já fez algumas viagens de motos longas. Sim. Aí, né? E aí você chama uma galera e fala, galera, vamos fazer uma loucura aqui, né? Vamos fazer um negócio muito louco, né? Aí a grande pergunta primeiro
cara, o quê? Assim, para onde que a gente vai, entendeu? A gente tá querendo mirar aonde, né? Então, se a gente for escalar uma montanha, qual que é o tamanho da montanha que a gente quer ir? Aonde que a gente quer chegar? Isso é a visão, é aonde parte, né, tudo. Depois, a gente vai falar assim, cara, mas por que a gente tá querendo fazer isso, né? E é a missão. Assim, você precisa ter alguma justificativa, assim, cara, por quê? Porque não é fácil, né? Sim. E se você não tem claro a missão, que é o porquê, é muito fácil você desistir no meio do caminho, né? Você precisa ficar se relembrando do propósito, do porquê que você está fazendo aquilo, né? E, por fim, os valores são as regras do jogo. Então, assim, galera, a gente está indo para lá, a gente vai querer chegar na Argentina de moto, uma semana viajando, porque vai ser a melhor experiência da nossa vida e a gente vai aprender um monte de coisa. E durante o caminho, essas aqui são as regras do jogo, entendeu? Ninguém larga a mão de ninguém. Tem que cumprir os horários, tem que cumprir os horários. E chegada, né? Porque viajar em conjunto é uma bosta. E, cara, isso assim, é o manual de as coisas darem certas, né? Então, é muito legal ter uma mandala de valores e a MLabs trabalhar isso tão bem, porque, no fim, é o básico, né? Assim, as pessoas terem clareza do que a empresa valoriza, e cada empresa valoriza uma, né? Hoje, a gente está num contexto aqui do G4, né? Que é uma comunidade que tem os seus valores muito característicos, né? Até, de uma certa forma, como que chama? Caricatos, né? Que não são os meus, não são iguais aos meus, não são iguais aos da MLabs. Então, você conseguir comunicar isso de uma maneira clara, né, para os colaboradores é essencial, né? E eu acho que tem alguns aspectos que são importantes, né, Daniel, de comentar, né? Primeiro, né, não tem certo e errado. Então, por exemplo, o DNA da MLabs, ela é ser simples, é ser prático, né? E por quê? Por causa do nosso posicionamento estratégico. Né? Então, assim, a gente nasceu assim, né? A gente quer ser simples, rápido. Cara, é isso. Porque a gente entendeu que, assim, pro que a gente se propunha a fazer, fazer daquele jeito, a gente ia conseguir conquistar os objetivos que a gente gostaria de conquistar. Então, casou, né? Mas talvez, tipo assim, ser simples, rápido e prático não deve ser um valor do... Né, usando o Rolex, né, que a gente usou de exemplo. Não deve ser um valor da Louis Vuitton. Não deve ser um valor da... sei lá, né? Da Porsche, né? Talvez rápido é da Porsche, né? Mas simples e prático, não. Né? E tá tudo bem, né? Porque tá tudo bem. Porque o valor ele tem a ver com o que você quer, com a sua missão, Perfeito. Com o seu modelo de negócio, com o mercado que você quer competir. Uma outra coisa que eu acho que é legal comentar sobre cultura é que cultura é top-down. Né? Então, dentro aí do conselho da Build, eu venho falando isso para você. Né? Assim, a cultura da Build ela é o reflexo do que você e os seus sócios, os diretores, vão querer. Né? Na verdade, já existe uma cultura na empresa. Perfeito. Né? Porque você fala assim, minha empresa não tem cultura. Não, alguma coisa acontece aí. Né? Talvez tenha uma cultura da mentira, talvez tenha uma cultura modus operandi. Da preguiça, tem um modo operacional ali. Só que acontece é que quando você quer mudar a cultura, é top-down. Né? E aí como que você muda a cultura? Com contratação, com demissão, com promoção, com comunicação. Né? Na verdade, na ordem, né? Comunicação. Contratação, promoção e demissão. Né? E aí você vai fazendo isso iterativamente, as pessoas vão se ajustando e aí formata a cultura. E um outro insight é que determinados momentos da empresa, dentro de determinados mercados, dentro de determinados contextos, exigem determinados aspectos culturais. Tá? A cultura é viva e ela tem que evoluir. É isso. Não necessariamente, né? Assim, acho que não é nesse aspecto que eu quero dizer, né? Que assim, toda empresa vai ter que mudar de cultura. Não é isso. É que dependendo da fase da empresa, se você não tomar partido, Entendi. Você precisa estar sempre se errado, questionando. né? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, uma empresa em recuperação judicial, beleza? Ou talvez você aí tenha um tamanho que não é uma empresa que necessita de recuperação judicial, mas vamos dizer assim, uma empresa que está mal das pernas, que está com problemas financeiros.
Você acha que cabe um valor dentro da cultura da empresa não fazer hora extra e não trabalhar aos finais de semana? Cara, beleza, você quer ter essa cultura? Já contrata um plano funerário, porque você vai ter que enterrar a sua empresa, né? Porque uma empresa que está com problemas financeiros, eventualmente, para você sair daquela condição, você vai ter que ter um esforço a mais, né? A não ser que tenha uma grande sacada e tal, mas sim, uma empresa que tem 300 funcionários, que tem 100 funcionários, que tem 50, 30, que está passando por dificuldade, ela vai ter que mobilizar as pessoas para dar um pouco a mais para sair daquilo. Então, não vai caber determinado comportamento, entendeu? Agora, é saudável uma empresa trabalhar sempre no limite da alta performance? Não sei, né? Sei lá, por exemplo, a cultura da Ambev, por exemplo, eu sei que é uma cultura sempre mais competitiva, acirrada, que é de buscar performance e tudo mais, e ok, né? E acho que, inclusive, eles mudaram essa cultura. Mas talvez uma empresa, por exemplo, em cruzeiro, e aí essa é muito a filosofia que eu acredito, né? Empreender é muito desafiador, né? A chance de dar errado é muito grande, né? Tem uma parábola que diz assim, né? Cara, veio o Covid. Nossa, mas foi bom ou foi ruim, né? Uma péssima notícia. Não. O Covid é só uma notícia, né? Para saber se foi bom ou ruim, vamos esperar um tempo, né? Que vem assim, seu filho quebrou a perna, né? Cara, foi bom ou ruim? Não, para saber se foi bom ou ruim, vamos esperar um tempo. O exército está chamando todos os jovens aptos com 18 anos, seu filho tinha 18 anos para ir para o exército, e aí seu filho não foi porque estava com a perna quebrada. Nossa, então foi bom. Não, foi bom ou ruim? Não, vamos esperar um tempo. Então, assim, a empresa, você tem que esperar um tempo, porque você está sempre sujeito a acontecer alguém dar uma canetada lá em Brasília, mudar alguma lei que te ferra, pôr um imposto, surgir um concorrente. Enfim, alguma coisa pode acontecer, né? Muda o jogo, né? E se ninguém te avisa, e aí, né? Tudo dá errado. Então, empreender, a chance de dar errado é muito difícil. Em sabendo que a chance de dar errado é muito difícil, eu me coloco assim, eu como empreendedor, eu quero formatar o ambiente da empresa, o meu local de trabalho, né? Para que seja um local que eu tenha prazer de ir e eu consiga desfrutar enquanto eu estou cumprindo a jornada, né? Então, tem questões, por exemplo, na MLeves que eu sei que se eu apertasse mais, a gente andaria mais rápido, talvez ganharia mais dinheiro, cresceria mais rápido, etc e tal. Mas eu teria que sacrificar coisas que eu não estou disposto a sacrificar. Por exemplo, tenho 2 filhas pequenas, então quero ter a oportunidade de passar tempo com elas e eu não quero sacrificar isso para talvez, ao invés de 30, chegar a 100 mais rápido, né? Tá bom, né? Vamos na velocidade que dá. E isso vai determinar a cultura da empresa, né? Então, e o contrário é verdadeiro. Às vezes você está numa fase que você quer acelerar, quer dar um sprint, quer chegar a 100 e tal, e você entende que aquele é o objetivo. Cara, beleza. Então, durante esse momento, você vai ter que ter essa cultura aqui, porque essa cultura, combinada com esse mercado, esse momento de mercado, combinada com esse modelo de negócio, você consegue cumprir o seu planejamento estratégico ou não, né? Se errar na cultura, não adianta ter um modelo de negócio, ter um momento de mercado e tal, mas, cara, se não tiver pronto ali, sim, você eventualmente não vai conseguir capturar aquela oportunidade. Então, a cultura ela é uma chave fundamental aí para a escolha estratégica da empresa, né? Bem legal, cara. Cara, o tempo tá passando rápido aqui. A gente ia falar do futuro e já chegou, o futuro já é presente, né? Tá ficando apertado. Eu tinha anotado aqui pra gente falar rapidinho sobre AI, né? Então, todo mundo o mundo tá um pouco dividido entre hype e revolução, né? Então, os apocalípticos e quem tá criando uma toca para se proteger, versus a galera que acha que é só hype. E
É isso, assim, vamos pegar um pouco a sua perspectiva em relação a isso, assim, como que você enxerga essa questão, como que empresas como a MLabs ou empresas maiores deveriam enxergar a AI, assim? Cara, de maneira bem direta e objetiva, vai morrer todo mundo. compra a chácara. Vai morrer todo mundo, né? Olha, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu vou fazer um paralelo, tá? Porque aí fica mais fácil da gente analisar isso. Em 2000, mais ou menos ali nos anos 2000, né? Foi o boom ali da internet e aí isso trouxe algumas coisas, né? Entre elas a bolha das .com, né? Que todo mundo achou que qualquer site ia virar a próxima startup do momento, né? E na verdade aquele negócio ficou tão inchado que várias empresas quebraram porque eram só promessas, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, veio o Google, veio o Facebook, veio várias empresas surfando a existência da internet que se aproveitaram e revolucionaram o mercado. Cara, você imagina o nosso mundo hoje sem um smartphone, o nosso mundo hoje sem o Google, né? Sem as suítes de comunicação que existem na internet, não dá para imaginar. Né? Eu não consigo voltar para casa sem isso, né? Eu não conseguiria chegar aqui, vocês não conseguiriam estar vendo isso sem isso. Por quê? Porque, cara, virou básico, virou funcional. Imagina alguém que não sabe hoje, né, navegar na internet, né? Cara, tá desconectado do mundo. Né? Qualquer um tem um smartphone, por exemplo. Qualquer um tem um smartphone, né? As coisas ficaram mais fáceis de usar, isso é verdade. Né? Então, poxa, hoje qualquer pessoa, né, com mínimo de instrução consegue pedir um Uber, consegue pesquisar alguma coisa no Maps, consegue mandar um e-mail, etc. Então tem essa camada. E tem uma camada um pouco mais sofisticada, que são as pessoas que se diferenciam no mercado digital, por exemplo, que dominam o marketing digital, dominam como fazer ads no Facebook, no Google, agora no ChatGPT, como aparecer as empresas, e aí conseguem vender mais, ganhar mais dinheiro e tal. Então, assim, com o tempo, aumentou-se o nível de sofisticação em determinadas coisas e democratizou algumas coisas. Eu acho que com AI é a mesma coisa. Né? Eu acho que vai ter hype, vai ter bolha estourando, né? Mas não tenho dúvida que é uma revolução que vai mudar o jeito que a gente faz as coisas, né? Quem se posicionar mais rápido, quem se posicionar primeiro, quem se posicionar de maneira estratégica, eu acho que essa é a chave, vai ter vantagens competitivas, né? E vai estar primeiro nas vantagens competitivas. Imagina quem sabia fazer marketing digital antes de todo mundo. Quanto dinheiro não ganhou? Quanto que o Érico Rocha não ganhou com a fórmula de lançamento, né? Então, só que para isso, né, aonde que a AI já está tendo efeito prático ali, eu vendo no dia a dia? Cara, uma coisa que eu fazia que demorava horas... Eu falei da escrita do livro, por exemplo. Vou usar isso de exemplo. O meu livro, eu queria que ele... Como eu estou fazendo um livro de cultura empresarial e a cultura tem a ver com as pessoas fazem parte, foram impactadas, impactam, mudam a cultura, eu queria que elas participassem. Só que como que eu vou chamar os meus colaboradores para escrever um capítulo do livro, né? Imagina você aí, ó... Tenho 90 pessoas quase lá e eu queria que quem, de maneira voluntária, tivesse interesse de participar do livro, pudesse escrever ali 2 páginas sobre alguma experiência com algum valor da cultura, como aquilo transformou a vida dele. Cara, quanto de esforço vai nisso? Né? Quanto de esforço vai para a pessoa organizar as ideias, para ela colocar o relato e tal? O que eu fiz? Eu montei um agente no ChatGPT, que era um jornalista, e esse agente entrevistou cada pessoa e depois compilou em 2 páginas a história que a pessoa relatou. E aí ele ia induzindo, né, ali a pessoa a contar detalhes. Quando ela não dava determinados detalhes, ele ia perguntando e contava os detalhes ali da história e buscava e cruzava com uma base de valores que eu alimentei ali de quais eram os 12 comportamentos, os 12 valores da MLabs. E aí ele conseguia cruzar, olha...
aconteceu isso é tal valor e tal, e aí montava a narrativa com base nisso, né? Cara, eu conseguiria fazer isso antes da inteligência artificial? Possivelmente sim, demoraria muito mais esforço, cara, mais caro. com que esforço, né? Eu fiz uma live de 16 minutos, gravei, entreguei pra galera e a galera foi me mandando os textos, né? Quem queria participar. Cara, isso era inimaginável, né? Com esse tempo, né? Então, o que tende a acontecer cada vez mais é as empresas ganharem eficiência operacional com o uso da inteligência artificial. Então, se você não está fazendo isso ainda, não tenha dúvida, o seu custo vai ficar mais caro que o do seu concorrente. E aí, o seu custo ficando mais caro que o do seu concorrente, você vai perder vantagem competitiva, você vai perder espaço no mercado. Sim. Né? Então, eu acho que isso, e ao dominar isso com parcerias estratégicas, você começa a aprender e está na vanguarda da utilização dessa tecnologia para entender como que isso pode criar diferenciais para você, né? Além da diminuição de custo, né? Por exemplo, você entregar alguma coisa mais bonita, fazer alguma validação ou você ter uma leitura de contexto melhor do seu cliente, né? Uma coisa que a gente implantou lá, por exemplo, no atendimento. Quando alguém manda uma mensagem para a gente, tem uma AI que compila atendimentos anteriores para que o atendente, mesmo que nunca tenha conversado com aquele cliente, ele consiga ter um contexto do histórico daquele cliente. Se é um cliente mais esquentado, menos esquentado, se ele está com algum problema em aberto, se ele não está com nenhum problema, se ele já passou por algum treinamento, nunca passou por um treinamento. Então, é um assistente que ajuda meu atendente a atender melhor o meu cliente. Então, essa é a minha visão. Cara... Bem legal. No fim, eu acho bacana a gente analisar na retrospectiva de que existiram outros momentos como esse, né? E que, no fim, a IA ela é só mais um catalisador de urgência, né? Isso. Então, quando a gente fala de... porque, no fim, a IA é mais uma ferramenta, né? Da mesma forma que a internet foi, da mesma forma que o smartphone foi, é mais uma ferramenta e... É um catalisador de urgência porque você tem que escolher como você quer utilizar aquela ferramenta ou não para o sucesso ou fracasso da sua empresa, da sua organização, né? E eu estava até lembrando, eu não lembro em qual contexto foi, mas eu acabei criando uma ilustração que para mim foi bem assertiva, depois você me dá um feedback, mas é o que, no fim, esses grandes movimentos, eles são como se fossem grandes ondas. E tá todo mundo no mar. Imagina que tá todo mundo no mar e tá vindo uma onda muito grande. E o objetivo é a gente se salvar, ir pra praia e tomar uma cerveja. Gostei do objetivo. Gostou? Quando vem um grande movimento, uma grande onda, você tá no mar, você tem basicamente 3 opções. Acho que não existe outra. Ou você... tenta fazer um jacarezinho, pegar uma prancha, de alguma maneira, usar aquela onda a seu favor. Então, chegar mais rápido. E chegar mais rápido para o seu objetivo, né? Ou você tenta furar a onda por baixo, né? Então você mergulha por baixo para aquela onda não te afetar negativamente. E você fura a onda, mas você perde toda a inércia que ela tem. E você vai ficar para trás, e você vai ficar no mesmo lugar, ou até numa situação pior, né? Do que você estava. Ou você vai tomar o maior caldo da sua vida. Aquela onda vai quebrar na sua cabeça. Ou alguém vai te atropelar, porque ele tá surfando a onda e você vai tomar uma pranchada na cabeça, né? Você vai ser muito prejudicado, possivelmente vai morrer na praia ali, porque a onda te afetou muito negativamente, né? Então, no fim, os movimentos, as tecnologias, é isso, né? Você precisa entender como você quer utilizar, né? E quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala sobre uma TI que é infraestrutural, né? Sobre uma TI ser mais estratégica, a IA ela tem que ser um catalisador de senso de urgência. Né? Assim, você precisa entender que está vindo uma onda gigante, a onda já está aqui, já tem muita gente surfando, e você precisa entender em que momento que você vai querer surfar essa onda ou como que você querer reagir com isso, né? Porque imagina quem conseguiu surfar a onda da internet primeiro, né? Ou possivelmente até uma outra pergunta: quem não conseguiu surfar a onda na internet está vivo? É possível hoje existir uma empresa que não está conectada, né? Que não tem um site? Não, mas, cara, eu gostei bastante dessa analogia, né? Porque, assim, é possível? Mas, com certeza, ela é muito menor do que poderia ser, muito menor do que outros players,
E aí, às vezes, o que acontece é que quando você está quebrando essa onda e você vai tirar a cabeça para fora para respirar, você não sabe o que está atrás daquela onda e pode estar vindo outra onda, né? E aí, atrás da onda da internet, por exemplo, vem a onda do Covid. E aí, quem não está vendendo online não teve tempo de respirar e vai morrer, né? Então, eu gostei bastante dessa analogia, cara. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Assim, você tá preparado para surfar a onda quando ela vem, faz toda a diferença. Né? E assim, você não tem como fugir, a onda tá vindo. Né? E você já tá no mar. Né? Acho que esse isso. Esse já tá na água gelada, entendeu? Esse é o desenho, né? E aí eu acho que pode até separar a visão, né? Tanto você é empreendedor, né? Ou executivo corporativo, tomador de decisão, C-level de uma grande empresa, você tá no mar, cara. E a onda da IA, eu já até não sei se a gente já não tinha que ter tomado a decisão de mergulhar, surfar, né? Não sei se dá tempo para muito mais coisa, né? Assim, já tá aí, né? Já tá acontecendo, né? Mais um pouco, é uma onda quebra mais na cabeça, né? Eu acho que até um tsunami, né? E talvez você funcionário, né? Porque assim... sua carreira, né? A sua carreira, cara. No final do dia, né? Assim, aquela frase que eu não sei quem falou, mas eu acho que é bem isso, né? A IA vai tomar seu emprego? Não. Alguém usando IA vai tomar seu emprego, né? Meu atendente com a IA, ele fica muito mais potencializado. Fica muito mais potente, né? E aí quem não sabe usar vai ficar para trás, né? Então, com certeza você entender como é que funciona é muito chave aí no processo competitivo. Boa. Cara, obrigado pela conversa. Eu acho que dava pra gente ficar umas 4 horas aqui. A gente grava uma sessão 2. Pede pra aumentar o tempo. Vão expulsar a gente aqui. E o poker vai começar daqui a pouco. Eu preciso perder dinheiro lá. Isso é verdade. É verdade, né? E aí, Fidelis, cara, eu queria terminar fazendo um exercício que a gente costuma fazer com os nossos convidados, que é para você compartilhar, talvez, as principais lições de vida que você teve até hoje, né? Eu sei que você é pai de 2 meninas, eu sou pai também de 3 crianças, e eu sempre fico refletindo muito, assim, cara, quais são os principais ensinamentos que eu gostaria de deixar? Quais são as principais lições, os valores, as dicas, né? Se eu tivesse a oportunidade de deixar uma folha, assim, falando algumas coisas, né? O que seria, assim, os principais ensinamentos, realmente, o que eu entendo que é game changer para a vida, né? O que vem na sua cabeça, assim? Cara, essa pergunta, ela é bem boa para fazer no final, né? Acho que num aspecto mais filosófico, né? O que é vida? Né? Vida o que é viver a vida, né? Assim, o que eu entendo como... que está dentro do contexto do que você quer perguntar. Do que você perguntou, na verdade, né? O espaço que existe entre eu nascer e morrer é o que a gente chama de vida, né? E eu viver a vida é o que eu ponho no meio desse espaço, né? Então, eu acho que o que mais me impactou na minha trajetória até hoje foi quando eu tive essa consciência que a vida é finita, que em algum momento a gente vai morrer, A gente não sabe quando. que a gente não sabe quando, né? Que você pode estar atravessando a rua e ser atropelado, pode cair, bater um avião aqui no prédio, ou você pode ficar sem fazer nada e viver até 80, 100 anos, né? Mas a questão é que, a partir do momento que você entende que a vida é finita, existe uma urgência para fazer as coisas, né? E como eu descobri isso, né? Acho que você sabe disso, eu fui diagnosticado com leucemia com 20 anos. E aí, quando eu fui diagnosticado com leucemia, quem tem 20 anos, como eu tinha ali, menino de 20 anos, né? Adolescente, pré-adulto, cara, eu me sentia imortal. Eu não tinha essa consciência que em algum momento que existia uma urgência, né? Eu tinha começando a vida, né? Tô começando a vida, então, assim... E aí alguns questionamentos, assim, a partir do momento que você entende a finitude da vida, você começa a se perguntar, por exemplo, ou até a partir do momento que você entende que talvez você possa morrer amanhã, você começa a se perguntar por que
eu vou entrar na faculdade sendo que eu posso morrer amanhã? Por que eu vou terminar a faculdade sendo que eu posso morrer amanhã? Por que eu vou fazer algum plano, né? E a incerteza disso, assim, a certeza que você vai morrer, somada com a incerteza de você não saber quando, é o que traz a beleza da vida e a urgência de viver a vida, né? Então, eu acho que a mensagem mais importante que eu deixaria é: aprecie a jornada e seja intencional na jornada. Então, coisas que você falou, cara, eu viajei de moto, eu já pulei de paraquedas, eu já pulei de bungee jump, já abri empresa, já fechei empresa, já comecei sociedade, terminei sociedade, casei, estou escrevendo livro, escrevi música, tive filhas, né? Tenho 2 filhas e quero fazer muito mais coisa porque é isso, cara. A vida está acontecendo, né? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com alguém é alguém só se dar conta disso com talvez 80 anos ou com 50, não interessa, mas no leito de morte, né? Assim, perto do fim, cair a ficha e falar, cara, o que eu fiz? Acabou meu tempo e eu não fiz nada, né? Então é isso, acho que viva, né? Assim, intencionalmente. Seja intencional, né? E aí eu tentei explicar aí, né? Que o que quer dizer viva. Cara, entre você nascer e morrer, o que você põe no meio é viver. Então põe a coisa no meio, cara, né? Vai fazer um negócio diferente, né? Sai correndo aí sai correndo pelado aí na quadra aí da sua casa, sei lá, né? Faz alguma coisa para acontecer, dá algum movimento, né? Se arrisque. A gente às vezes tem muito medo de arriscar abrir uma empresa, arriscar fazer um negócio, né? Por que eu fui abrir empresa nos Estados Unidos? Cara, eu queria sentir gosto de vida. Eu queria deixar no meu legado uma história de coisas que eu realizei, né? É isso. Bem legal, cara. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer, sempre um prazer estar com você. Digo mesmo. Especialmente aqui. A nossa relação começou muito dentro do carro, né? Assim, caronas para São Paulo. E, cara, eu lembro que, assim, sei lá, 2, 3 horas dentro do carro e você conversas infinitas. A gente só tá replicando o formato das conversas do carro aqui, mas para mim é sempre uma lição e sempre aprendo coisas novas. Obrigado de verdade. Tamo junto. Valeu. Não pouparei no poker, tá? Não são suas palavras bonitas que... Eu vou viver lá fora. Pessoal, obrigado. Obrigado por estarem aqui conosco. Comentem, deixem curtidas, falem o que gostaram, o que concordam, o que não concordam. E até uma próxima. Valeu, abraço.